Eu tenho medo. Um medo que é dentro, um medo que é fora. Um medo que é estimulado e um medo que é processado. Um medo que é real, um medo que não é real. Um medo que faz parte das emoções e um medo que faz parte do sentimento. Meu nome é Célio, sou psicólogo e quero trazer essa temática muito importante das nossas vidas, que faz parte do ser vivo. Quer dizer, desde que nós nascemos, o medo ele é inato, mas também ele é prejuízo. Então vamos entender a diferença daquele que é inato e daquele que traz um prejuízo. Antes de mais nada, o que é o medo? O medo é um instinto do ambiente trazendo uma resposta de estresse, de fuga e enfrentamento no seu corpo. Aí aumenta aquela força, aumenta a adrenalina, aumenta os sentidos da sua vida para você focar naquilo que você tem medo. É uma das principais emoções que faz você ter foco e direciona naquilo que você tem medo. Uma pessoa que, por exemplo, tem medo de uma lagartixa, parece jacaré. Ela cresce tanto que ela até escuta os passos daquela lagartixa. Quer dizer, nenhum outro comum não vai escutar. Por quê? Porque ela direcionou com estresse, aumentando a questões musculares, as questões dos sentidos, aquela situação do medo. Então, o medo que você tem é o que te atrai. Lembra desse tema, que eu vou falar de uma coisa bem importante lá na frente. Então, essa é a explicação do medo. Eu vou dar um outro exemplo. Tem 5 mulheres que vão para uma fazenda. Uma tem medo de cobra. Quem vai achar essa cobra? A que tem medo. Por quê? Porque as outras 4 estão distraídas, não estão tensas, não tem estresse de resposta de enfrentamento ou fuga. Então ela não está direcionando o quê? Seus sentidos para um foco. Estão distraídos, estão naturalmente andando. A que tem medo de cobra aumenta seu estresse, fica tensa e direciona naquilo que ela tem medo. Então ela vai começar a procurar e quem procura, acha. Vai procurar na pedra, na árvore, no mato e aí acaba achando essa cobra. Por isso essa frase, quem tem medo é atraído. Então se eu tenho medo que meu filho caia na droga, o que vai acontecer? Se eu tenho medo que aconteça uma separação no meu casamento, o que vai acontecer? Se eu tenho medo que eu caio em tentação e caio na bebida, o que vai acontecer? Se eu tenho medo do meu filho desandar na igreja, o que vai acontecer? Se eu tenho medo, esse medo me atrai. Por quê? Porque eu vivo só nele, eu vivo só focado e direcionado nessa situação. Se eu tenho medo de uma situação, eu vivo só essa situação. É viver a dor, é viver no medo. O medo é o principal sentimento que aprisiona a nossa vida. Quer ver uma história bacana, bíblica? É a história de Jó, que perdeu tudo. Deus conversando com o diabo pediu acesso. Eu quero lembrar você que o diabo ele é limitado. Deus é ilimitado. E aí o diabo pediu acesso para agir na vida de Jó. E agiu em todas as áreas de Jó. Mas foi um contrato feito por legalidade. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. E aí tornou legal. Só que precisava da assinatura de Jó, para que isso veio acontecer mesmo de fato. E Jó assinou. Qual foi a assinatura de Jó? Jó capítulo 3, versículo 25. Aquilo que eu temia me sobreveio. Então Jó já temia tudo isso que aconteceu na vida dele. Então não foi numa ação direta porque Deus permitiu, mas eu deixei essa permissão entrar na minha vida. Então o medo atrai a ação do diabo na nossa vida. Sério, mas que tipo de medo que atrai? Então vamos falar a diferença. Tem o medo da emoção, que é instintiva, aquele que você tem um pouco de ansiedade, insegurança, às vezes em falar em público, às vezes essa dificuldade está acontecendo numa situação de um novo relacionamento, é algo que talvez está começando um novo ministério, é algo que talvez está começando algo de perigo, que é mais desafiador, que você precisa exercer mais força. Então esse tipo de medo é instintivo, é inato. Esse medo é legal, esse medo é saudável, porque você está interagindo com o ambiente. Então todo medo
que você interage com o ambiente, com o instinto desse ambiente e é concluente a esse ambiente, é saudável. Qual que é o medo que não é saudável? É aquele que você não interage com o ambiente. Você está numa festa e você está tendo uma reação no teu corpo de palpitação, de uma tensão muscular, de uma preocupação frequente. Isso já é uma ansiedade. Isso já é um medo que não é real. E para o nosso cérebro, para o nosso entendimento, o cérebro ele não faz a diferença do medo real e do medo não real. Para o cérebro, a resposta do corpo, que ele vai fazer essa conexão neural, vai dar a mesma resposta. Então é como se vivesse um medo constantemente real. Jó vivia esse medo daquilo que aconteceu na vida dele. Como eu dei o exemplo daquelas meninas que foram para a fazenda e uma tinha medo de cobra, ela achou a cobra, Jó aconteceu da mesma forma. Foi o medo que ele tinha que sobreveio na vida dele. Então, o medo atrai. Esse medo que está no sentimento, não o medo que está na emoção. Quando o medo na emoção, acabei de falar, é instintivo, é inato. Você interage com o ambiente. Houve uma situação, a situação está interagindo, é o medo. Mas o medo do sentimento, esse aprisiona a sua vida. Esse te coloca dentro de uma gaiola. A porta está aberta, só você não sair. Você não tem condições de sair. Esse medo coloca você limitado, bloqueado, sem dar muita importância às outras coisas. Sério, mas como eu vou saber que eu tenho um e o outro? Aí eu vou dar uma dica. São 3 regras para saber se você tem um medo de sentimento. A primeira regra, se você tem frequência disso. Se você tem uma frequência de resposta sintomática, ou nos pensamentos ou nas atitudes, você tem esse medo. Quer dizer, eu fico pensando toda hora numa preocupação, fico obcecado que algo ruim vai acontecer e tá tudo normal, tá tudo de boa, sua família tá de boa, mas você tá lá preocupado, você tá lá angustiado com uma coisa, você tá chorando à toa, você tá triste à toa, o seu batimento cardíaco tá acelerado e você tá numa festa. É um ambiente de alegria. Presta atenção. Você está dentro de uma igreja e você está tendo reações de medo. Sabe aonde as pessoas têm mais reações de medo? É dentro de lugares que são bons, de lugares que o ambiente traz mais motivação de você ter força e coragem. Mas lá dentro você está tendo esse medo. Então, se você está tendo essa frequência, está dando sinais que você tem um medo do aprisionamento, o medo do sentimento e precisa ser liberto. Vou falar uma coisa muito séria em cura e libertação. Não é o diabo que atrapalha a nossa vida. Somos nós mesmos que permitimos os nossos pensamentos ser autossabotados para aquilo que eu tenho medo. O medo é o cadeado da nossa vida. Segunda regra. A segunda regra é quando te limita. Puxa vida, é para você fazer algo, e às vezes é algo maravilhoso, algo bom, algo interessante, algo que vai abençoar, algo que você vai sentir bem, mas você não vai, você não tem nem força, você não sente nem vontade. Então isso é outro sinal que você tem um medo do sentimento. Então não tem nada a ver com o medo da emoção, é o medo do sentimento. É o que Jó estava tendo, era um medo que ele temia e por isso sobreveio na vida dele. Então muitas ações que acontecem nas nossas vidas é porque eu deixo a legalidade ser pautada na minha vida. E aí o inimigo vai agir no meu filho, vai agir na minha esposa, vai agir no meu esposo, vai agir na minha família, vai agir na minha profissão. Eu tenho medo da minha empresa quebrar. O que vai acontecer? Vai quebrar. Então o que eu tenho que fazer? Lá no final eu vou falar para vocês. Vou chegar na terceira regra, mas vou lembrar da primeira e da segunda. A primeira é o quê? Frequência. Pensamentos obcecados. A gente chama isso até de toque, viu? Uma pessoa que é perfeccionista, às vezes, não é uma pessoa bem organizada. Às vezes está ligada a um sintoma, a um comportamento de toque. A pessoa que está obcecada vai fazer coisas também compulsivas e tentar se organizar a vida porque quer se organizar por dentro. Então é ligado também à situação de toque. Nós estamos falando de coisas que é da nossa vida.
que é da nossa relação. Talvez você identifica com isso. E é uma palavra, a palavra medo, é uma coisa muito ligada a essa questão de criança, adolescente, adulto, idoso. Quantas pessoas estão crescendo com medo? Qual geração é essa que nós estamos vivendo? Uma geração com medo, uma geração muito protetiva, uma geração que a gente protege demais e não deixa permitir as ações de estimular enfrentamento ou a fuga dessas situações da vida. E aí aumenta mais ainda a angústia, porque aí vai aumentando também essa falta de resiliência, falta de superação e vai aumentando o medo. Então, recapitulando, é a frequência e, segundo lugar, o limite. Terceira, importância. Talvez é tão importante você levar, por exemplo, um sobrinho para um clube, mas eu tenho medo da água, e aí eu acabo perdendo aquele relacionamento. E aí, pelo medo, eu dou uma desculpa e falo assim, não vou nesse final de semana, eu queria levar meu menino, meu sobrinho para essa água, mas eu tenho medo da água. Então aí acaba se tornando o quê? Limitado, acaba se tornando em segundo plano as suas importâncias. Então, quando você coloca em segundo plano aquilo que é importante e o medo em primeiro, é porque o medo tem sido seu Deus. Você tem idolatrado o seu medo. Então, presta atenção nessas 3 dicas e você mesmo pode fazer uma autoavaliação. Frequência, limite e importância. Lembra que você não deve idolatrar o medo. O medo, ele é natural, ele é instintivo, ele é uma resposta diante de um perigo, diante de um assalto que você vai estar respondendo ali, talvez, né? Mas o medo não é um aprisionamento no nosso sentimento, então você pode libertar desse medo. Como que a gente liberta desse medo? Troca o medo para temor. Temor a Deus. É Ele que é o seu Deus, é Ele que controla a sua vida, é Ele que manda na sua vida, é Ele que manda nos seus pensamentos. Lá Deus fala que renovou, nós somos uma nova criatura quando a gente aceita Jesus Cristo. Mas quando é nova criatura, é novos pensamentos também. Fica a dica, pessoal. Espero você no próximo vídeo. Um abraço e não fique com medo.